Na segunda questão, ela pergunta qual é a região com maior número de unidades federativas e a região com menor número. Então, você iria observar no quadro, aqui no mapa, e lembrando também da aula, quando eu falei, no slide eu mostrei para vocês, cada região, quantos estados tinha, tá? Então, você iria contar aqui, já que você não lembrava, você iria olhar para o mapa e iria contar na região norte quantos estados ele tinha, na região nordeste, sudeste, sul e na centro-oeste. Então, você iria contar e dizer qual era que tinha mais e qual era que tinha menos. Então, a região nordeste, ele tem o maior número de unidade federativa, ou seja, tem o maior número de estados, porque ele tem 9 unidades federativas, 9 estados. Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, que eu não estava vendo a lista, estava bem pequenininho. E com menos unidade federativa, ou seja, com menos estados, nós temos a região sul, com 3, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Na terceira questão, ele está perguntando, a unidade federativa onde você vive faz parte de qual região brasileira? Então, nós moramos em Santa Cruz do Caparibe, que pertence ao estado de Pernambuco. E o estado de Pernambuco, ele está na região nordeste. Então, no terceiro, você vai colocar região nordeste. Vindo aqui para a página 216, além das informações apresentadas nessa página, o que mais você sabe sobre a região em que vive? Então, é uma resposta pessoal. Então, sobre a região que você vive, na sua região, no seu estado. Então, é algo sobre o que você, na região onde você mora. Na página 217, quando tem, gente, o caderninho aqui ao lado, ele está indicando que é para você responder no seu caderno. Então, sempre lembrando de colocar o nome da escola, o nome da professora, o seu nome, a série, a turma, a data, certo? Sempre fazer o cabeçalho, nunca esqueça, tem que deixar tudo organizado, bonitinho, padronizado, como a gente faz em sala de aula. Se nós estivéssemos na sala, na escola, a gente faria desse mesmo jeito, a gente colocaria o cabeçalho e colocaria respostas da página 217. Questão 5. Então, você iria comparar, deixa eu dar um zoom aqui. Não está indo no zoom. Vai. Deixa eu tentar puxar, ele não vem. Deixa eu voltar, gente. Foi de Michael, né? 88. Então, na página 217, você iria comparar os mapas da página 215 e esse da página 217. E você iria dizer se os limites de cada região ele coincidem com os limites dos estados. E dizer por quê. Ele não, gente. Os limites de cada região, elas coincidem com os limites dos estados. Apenas no mapa da região do IBGE. Então, ó, deixa eu diminuir aqui, voltar para mostrar a vocês dos mapas. Volta, meu amor. Opa, eu estava diminuindo. Pronto. Então, aqui é da página 215, você iria comparar esse mapa aqui e iria o da página 217, essa quinta questão. Você olhar os dois mapas e responder se nos dois mapas o limite de cada região ele coincidir com os limites de cada estado. Então, não tem, não, o limite de cada região ele coincide somente nessa região aqui, ó. Então, nessa da página 15, porque cada região ela vai estar aqui com o seu estado. Os limites de cada região coincidem com os limites dos estados apenas no mapa da região do IBGE. Na divisão geoeconômica, ela já vai pegar outros estados de outras regiões. Então,
Por exemplo, a região amazônica, por exemplo, ela não abrange todo o estado do Mato Grosso, e ela está aqui. O Mato Grosso, ele não faz parte da região norte, sim da região centro-oeste, e ele está na região Amazônia, tá vendo? Da região geoeconômica. Vindo para a questão B, a questão é pessoal, mas na unidade federativa onde você mora, fica em qual região? Nós moramos nessa região amazônica aqui, nós moramos na região centro-sul ou nós moramos na região geoeconômica nordeste? Então, a resposta da letra B, ou a unidade federativa onde você mora, fica em qual região geoeconômica? É na região nordeste. Agora, na página 218 e 219, você iria ler a página 218 para poder, então, responder a página 219. E tem que prestar bastante atenção, gente. Porque tem aqui, ó, o texto que você vai ler mostra a divisão regional ao longo do tempo. Então, ele aí já está dando o quê? Uma resposta a vocês sobre o que está se tratando o texto que você vai ler. E é o que pergunta a primeira questão. De que trata o texto? Então, se você lê desde o início, porque quando a gente vai ler um texto, alguma coisa, a gente tem que ler tudo que está na página. Então, antes mesmo de você ler o texto, ele já está dando a resposta. O texto que você vai ler mostra a divisão regional do Brasil ao longo do tempo. Ou seja, ele está tratando diferentes divisões regionais do Brasil ao longo do tempo. Então, ele está mostrando aí como era a divisão em 1940, em 1960 e como está a divisão atual. No segundo, no texto, que expressões indicam a passagem do tempo? Então, para a gente poder ver qual é o que está indicando aí a passagem do tempo, você vai ver pela data. As expressões que são em 1940, mais tarde, em 1960, atualmente. Então, são essas expressões que estão indicando aí a passagem do tempo. No terceiro, você iria observar esses três mapas aqui, a sequência temporal dos mapas, então, do 1940, 1960 e o atual. Deixa eu só dar um zoom aqui, tá? Dar um zoom aqui para vocês. Tá meu bem pequeno. Foi, meu amor? Foi. Tá indo agora. Então, ele pergunta. Deixa eu tentar colocar, vou dar mais um, gente. Então, o que essa sequência do mapa ele está mostrando? Então, o que é que essa sequência de mapa está mostrando? Então, ela está mostrando aqui, gente, a mudança que ocorreu na região Nordeste ao longo do tempo. As mudanças na área. Então, a região Nordeste, em 1940, ele só tinha 5 estados. Só tinha o estado de Alagoas, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, com o passar do tempo, quando foi em 1960, mais tarde, ele já acrescentou mais 2 estados, o Piauí e o Maranhão. Tá? Então, ele só tinha 5 estados, deu mais 2, ficou com 7. E, em seguida, ele veio aqui o Sergipe e a Bahia, ficando, então, com 9 estados, a região Nordeste. Então, o que essa sequência do mapa mostra? Então, ele mostra a mudança na área de abrangência da região Nordeste ao longo do tempo. Na letra B, você iria colocar as siglas. Você não iria colocar o nome de cada estado, mas sim só a sigla, do jeito que está no mapa. Você iria completar o quadro com as siglas dos estados que formavam a região Nordeste em cada período. Então, quais eram as siglas que formavam os estados da região Nordeste em 1940? Então, era o CE do Ceará, RN do Rio Grande do Norte, PB da Paraíba,
PE de Pernambuco e AL de Alagoas. Já em 1960, nós tínhamos aí o MA do Maranhão, PI de Piauí, CE Ceará, RN Rio Grande do Norte, PB Paraíba, PE Pernambuco e AL Alagoas. E atualmente nós temos MA Maranhão, PI Piauí, CE Ceará, RN Rio Grande do Norte, PB Paraíba, PE Pernambuco, AL Alagoas, SE Sergipe e BA Bahia. Então, essas aqui são as respostas da página 219 da letra B da terceira questão. E finalizando aqui a correção, nós temos a página 220. Gente, eu vou pedir a vocês uma coisa. Antes de começar, a gente até falou, foi mandado hoje de manhã no WhatsApp, o que a gente ia precisar hoje. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre dê uma olhadinha na bússola. Então, na bússola está dizendo ali o que a gente vai fazer, o que a gente vai estudar, qual o assunto que a gente vai ver, quais as páginas que iremos fazer a atividade, certo? Porque tanto nos grupos como no privado perguntaram muito quais eram as páginas. E eu expliquei cada página para vocês aqui, fui dizendo qual era a página, as questões, e muitos não prestaram atenção. Então, você tem que focar na atividade, tem que focar no estudo. Então, a gente tem que ser proativos, fazer o mais importante primeiro. Nós temos aqui que fazer a atividade, tem que prestar atenção na aula, tem que ouvir, tá, gente? Para poder saber o que é que vai ser feito. Porque se você não prestar atenção na aula, você vai ficar perdido na hora da atividade, tá certo? Então, aqui na página 220, nós temos o que você aprendeu. Então, o que foi que você aprendeu nesse capítulo 3? O Brasil localiza-se em qual continente? Nós temos aí o continente americano, asiático, Oceania, europeu, africano. Então, você iria observar qual era o continente em que nosso Brasil, nosso país está localizado. Então, ele está localizado no continente americano. E os outros continentes do nosso planeta são a África, a Ásia, Europa, Oceania e Antártida, tá, gente? No segundo quesito, o continente onde o Brasil está localizado é dividido em 3 partes. Quais são essas partes? Então, foi algo que a gente estudou semana passada, a gente já vinha vendo desde o início do livro, a gente vinha falando sobre os continentes, quando eu falei que o Brasil ele está no continente americano e que está dividido em 3 continentes. Em 3 continentes não, gente, desculpa, em 3 partes. O continente americano ele está dividido em 3 partes. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, o continente onde o Brasil está localizado é dividido em 3 partes. E quais são essas? América do Norte, América Central e América do Sul. E em qual dessas partes o Brasil se localiza? O Brasil se localiza na América do Sul. Sobre os hemisférios, o Brasil se localiza em quais hemisférios? Lembrando aqui na página 200, nós estudamos sobre o Brasil nos hemisférios, nós falamos também sobre isso, onde está localizado o Brasil. Então, na questão número 11, lá na página 200, nós falamos sobre isso. Então, sempre, gente, eu foco muito com vocês. Mais atenção na hora da aula, mais atenção na hora da explicação. Porque tudo que a gente está vendo está sendo uma sequência. Então, não é um assunto assim jogado do nada que a gente está vendo. Então, está sendo sequências do assunto. Então, a gente estudou os continentes. Dos continentes, nós começamos a estudar aí os hemisférios. Dos hemisférios, nós estamos vendo aí o Brasil na América. Então, tudo vem na sequência. O Brasil e suas regiões agora. Então, se a gente estudou o Brasil na América, então a gente sabe qual é a América que ele está localizado. A gente agora vai estudar sobre
país, o Brasil. A gente vai estudar sobre ele. Estudando sobre o Brasil, a gente tem que estudar aí as suas regiões. Então, tudo vem na sequência. Tem que prestar bastante atenção nisso, gente. Então, o Brasil se localiza em quais hemisférios? Norte, Sul e Oeste. Ele está localizado aí nesses 3 hemisférios, porque o Brasil ele tem uma grande extensão territorial. E em relação à linha do Equador, ele está localizado ao sul e um pouco ao norte. Em relação ao meridiano de Greenwich, ele está no seu território todo, tá? No hemisfério oeste. Então, tem que prestar atenção, tá, gente? Nessas questões. E quando tiver dúvida, pergunte, que eu vou respondendo a vocês. E finalizando a página 220, nós temos a 4ª questão, onde ela envolve aqui um gráfico para responder a questão A e B. O gráfico, o que é que ele mostra, gente? Ele está mostrando o que, esse gráfico? Essas barrinhas aqui, elas estão demonstrando o quê? Só números e o nome dos continentes? Não. Todo mapa, toda tabela, ela tem um título. Então, o título é o que está dizendo o que é que ele está mostrando, o que é que ele está querendo mostrar para você. Então, tem que prestar atenção em todo mapa, toda tabela, ao seu título, para você poder saber o que é que ele está indicando. Lembra que na aula de matemática, semana passada, quando nós corrigimos as atividades, tem uma tabela onde ele estava falando sobre o número a quantidade de alimentos que cada escola tinha arrecadado. Então, acima daquela tabela, ela tinha ali o título, do mesmo jeito essa. Então, o que é que o gráfico mostra? Ele mostra a extensão territorial de cada continente da Terra. E como você sabe, a informação está no título, gente. Está no título do gráfico. Então, se você prestar atenção ao gráfico todo, você não vai olhar só se ele está colorido, se está subindo, se está descendo. Você tem que olhar, tem aqui ó, a extensão territorial em milhões de quilômetros quadrados. Então, tem aqui os continentes, nós temos o número que está correspondendo a esses milhões de quilômetros quadrados. Então, tem que prestar bastante atenção, gente. E na letra B, qual é o continente de maior extensão territorial e o de menor extensão? Então, obviamente, agora você vai olhar só para o que tem mais e para o que tem menos. Então, o continente com maior extensão é a Ásia. O continente de maior extensão territorial é a Ásia e o de menor extensão é a Oceania. Então, essas foram as questões, as atividades que vocês fizeram. Vocês tiveram aí 1 hora para fazer essa atividade. Deixa eu só até sair aqui do compartilhamento. Perguntando coisas assim que está sendo explicada naquele momento. Então, às vezes, até na hora da explicação, eu digo, gente, na página tal, você vai fazer tal coisa, aí levanta a mão, aí eu vou lá. Ô, Diego, qual é a página? Então, gente, sempre preste atenção. Deixe passar aí da sua cadeira, do seu lugar, quando terminar, quando a gente encerrar aqui a reunião. Então, tem que estar sempre prestando atenção, gente. Eu foco muito, vocês sabem que eu foco muito com vocês. Eu peço muito a vocês, principalmente sala de aula. Atenção na hora da explicação. Então, a professora está explicando, não fique copiando. A professora está falando, preste atenção. Porque vocês ficam copiando, sai a atenção, porque você vai colocar atenção ali no que você está escrevendo. Então, vamos prestar atenção aqui, tá, gente? A aula está encerrando por hoje. Amanhã nós teremos matemática, tá? Então, vamos focar aqui na tarefa amanhã, prestar atenção. Amanhã, antes de 8 horas, já está todo mundo arrumadinho, vestido, já está com seu caderno, já está com seu lápis, sua borracha, já está com seu estojo, já está com seu livro. Então, tudo organizado, tá? Então, amanhã teremos a aula de matemática.